Olá, alunos, tudo bem? Na videoaula de hoje, a gente vai falar sobre o último conteúdo que vai ser visto em processamento de imagens, que é a segmentação de imagens. Então, nesse conteúdo, a gente vai aprender como separar uma imagem nas diferentes regiões, como se fossem, de certa forma, objetos que compõem a imagem, sendo que essas regiões devem ter alguma característica similar para serem consideradas uma única região. A gente vai aprender dois tipos de métodos. Métodos baseados em detecção de bordas, que inclusive utiliza como parte técnicas de detecção de borda que a gente já aprendeu nessa disciplina. Que também envolve, às vezes essas bordas saem meio desconectadas, envolve também uma característica de processamento, que é a ligação dessas bordas. Então, a gente vai aprender os métodos baseados em descontinuidades, ou seja, baseados em detecção de bordas, e um outro método, que na verdade vai sair na próxima videoaula, que é sobre linearização. Então, o que seria a segmentação? Então, na segmentação, a gente vai subdividir uma imagem em regiões ou objetos que a compõem. Então, o nível de detalhe usado depende do problema. Então, a gente tem diferentes níveis de abstração aí. E a segmentação deve parar quando os objetos de interesse ao problema são detectados. Então, imagina, por exemplo, que você tem uma imagem de uma moto passando numa rodovia. Imagina que é um radar. E essa moto ultrapassou o limite de velocidade. Você está interessado, então, na verdade, na placa dessa moto para poder multar essa pessoa pela infração. E aí, na verdade, seu interesse é a moto? Sim, mas mais especificamente ainda, o nível de abstração maior ainda, que é a placa dessa moto. Então, a segmentação ela para quando os objetos de interesse são detectados. Nesse caso, no meu exemplo, a placa. Então, a separação dos pixels relativos a cada objeto ou região é uma etapa fundamental para o sucesso do processo de análise da imagem. Então, a segmentação como um todo, ela é muito importante para outras técnicas que envolvem, por exemplo, mineração visual de imagens. Então, é uma técnica preliminar que é muito importante nesse contexto. Embora o ser humano possa facilmente identificar regiões com as mesmas características, objetos presentes numa imagem, a gente tem que entender que a gente tem que fazer um algoritmo que seja automático e que seja feito pelo computador. Então, para se realizar a mesma tarefa com o computador, a gente tem que implementar algoritmos que analisam as características de cada pixel ou da distribuição da população dos pixels. Da distribuição da população de pixels vem mais a segunda categoria de método de segmentação que eu vou ensinar aqui, que é a limerização. Então, a maioria dos algoritmos de segmentação são baseados em duas propriedades básicas de valores de intensidade. Então, uma primeira propriedade básica é a intensidade, ou seja, você vai particionar a imagem baseando-se em mudanças bruscas de intensidade. Então, aquele método baseado na detecção de bordas, que eu falei brevemente aqui. Ou pode ser característica em propriedades relativas à similaridade, ou seja, particionar a imagem em regiões que são similares de acordo com um critério pré-definido. A limerização e métodos baseados em regiões entram aqui, por exemplo. A gente vai focar aqui nessa segunda categoria mais na linearização. Então, a segmentação é um processo que vai particionar uma região espacial, no caso uma imagem, que eu estou chamando a imagem como um todo de R, maiúsculo, em N sub-regiões, que vão desde R1 até Rn. E para a gente, com sucesso, toda a segmentação deve obedecer essas 5 propriedades aqui, tal forma que a união de todas as regiões tem que dar a imagem, ou seja, cada pixel deve estar em uma única região. Então, você não vai ter um pixel em duas regiões, por exemplo. Segunda propriedade, cada região é um conjunto conectado. Então, pixels de uma região devem ser conectados. Então, por exemplo, são pixels que você consegue estabelecer um caminho em relação aos vizinhos de um pixel até o outro na mesma região. Então, os pixels dentro de uma mesma região têm que estar conectados. Duas regiões diferentes, a intersecção delas deve ser vazia para qualquer duas regiões, ou seja, regiões devem ser separadas, que envolve um pouco a primeira propriedade, que cada pixel somente vai estar em uma região. E não vai ter pixel também em relação à propriedade A aqui, que não vai estar em nenhuma região. Essa propriedade aqui fala que Q de RI igual a true para qualquer valor, para qualquer região.
Então, o que aqui, na verdade, é uma propriedade que os pixels de uma região devem cumprir. Então, todos os pixels de uma certa região devem cumprir uma certa propriedade. Qual propriedade? Varia de técnica para técnica, de aplicação para aplicação, mas pode ser, por exemplo, mesmo intensidade média. E que, entrando ainda nessa história da propriedade, que duas regiões distintas, de certa forma adjacentes, elas devem ser diferentes segundo a propriedade que eu estou usando. Para qualquer regiões adjacentes, R, I, E, J. Então, o primeiro exemplo bem básico aqui de segmentação. Então, imagina que eu tenho essa imagem aqui e eu quero segmentar ela. Visualmente, você consegue muito facilmente segmentar essa imagem. Então, tem duas regiões, uma com cinza mais claro e uma com cinza mais escuro. Mas lembrando, a gente quer fazer isso de forma automática pelo computador. Aí que está o desafio. A imagem B mostra o resultado mostrando a borda da região interna, obtido pelo cálculo de descontinuidade e intensidade. Imagina que você rodou um Sobel, por exemplo, nessa imagem. Vai retornar essa borda aqui. Como é um objeto aqui que ele na verdade é de certa forma contínuo aí, não tem muitas regularidades, não tem muito ruído, a borda está super conectada. Então eu posso usar essa borda para delimitar duas regiões. Uma região que está dentro da região definida pela borda e uma região que está fora. E cada uma das regiões aqui foi utilizada uma cor diferente. Então, às vezes, a gente usa cores diferentes para identificar regiões diferentes. Então, uma região aqui que é a preta e uma região que é a branca. Então, percebam que cada pixel somente está em uma região. A união das duas regiões dá a imagem. Dois pixels na mesma região são conectados. E pixels na mesma região obedecem a uma certa propriedade, nesse caso aqui, a intensidade. Só que a coisa se torna mais complexa quando você tem casos que nem esse aqui. Uma imagem contendo uma região, por exemplo, com textura que lembra um certo ruído. Se você tentar fazer a mesma coisa, rodar uma técnica de detecção de bordas, vai entrar nesse problema aqui. Essa aqui vai ser a saída da detecção de bordas. Porque essa textura, se ele lembra muito ruído em alta intensidade, você tem muita transição de intensidade ali, transição brusca de intensidade. Então ele vai detectar cada partezinho da textura como se fosse uma borda. E como se tivesse várias micro-regiões aqui dentro. Que obviamente aqui não é intuito. Se você olhasse aqui, você fala assim, tem duas regiões, uma com cinza mais escura e uma região com textura aqui. Só que você tem que fazer isso pelo computador. Então, nesse caso aqui, a detecção de bordas não foi um sucesso. Outro resultado possível é fazer o quê? Você roda uma janelinha, por exemplo, de tamanho 4x4, como se fosse uma janela deslizante 4x4, como se fosse um filtro espacial, na verdade, e você calcula o desvio padrão em cada uma dessas janelinhas 4x4. Se o desvio padrão for muito alto, é a região branca. Se o desvio padrão for baixo, é a região preta. Observem que conseguiu detectar facilmente essas duas regiões aqui, só que aí você tem um problema que tá percebendo que nesse exemplo aqui a borda da região ela tá mais quadriculada, por quê? É o formato aqui do filtro 4x4, então tem essa desvantagem. Mas era um cenário mais desafiador, então ainda foi um resultado bom. Então, o processo de agrupamento dos pixels pertencentes a um mesmo objeto ou região é chamado de segmentação. E as técnicas de segmentação de imagens podem ser classificadas nas seguintes categorias: detecção de descontinuidades, técnicas de limiar, métodos baseados em região e métodos híbridos. A gente vai ficar mais na detecção de descontinuidades, que é a detecção de bordas, e as técnicas de limiar, que é a limerização. Nesses outros duas categorias entra, por exemplo, que a gente pode, por exemplo, usar redes neurais, que é uma técnica de inteligência artificial, para detectar borda. Mas aqui a gente vai ficar nas duas primeiras técnicas. Começando então pelos métodos baseados em continuidades. Então, se ele é baseado em descontinuidade, ele está querendo o quê? Detectar as bordas, que são as transições bruscas de intensidade. E por conta que essas bordas nem sempre saem contínuas, você depois tem que talvez rodar uma etapa de pós-processamento, que é a ligação de bordas. A gente vai aprender sobre isso também. Então, lembrando um pouco.
Então, métodos baseados em detecção de descontinuidades levam em consideração o fato de que entre duas regiões deve existir uma fronteira. Que fronteira seria essa? A transição brusca de intensidade. Então, a gente procura identificar descontinuidades significativas na imagem que possam representar as bordas da região. A operação clássica nesse contexto é o gradiente, o famoso Sobel, que vai evidenciar transições de intensidade de imagens pelo uso da primeira derivada e vai permitir a binarização da imagem e a identificação de contornos, que nem a gente vai ver. Um problema do gradiente, que pode ser relevado, mas é um problema, é que, como a gente já viu antes, ele tende a gerar bordas mais grossas. Por quê? Lembrando, o Sobel ou gradiente, ele é baseado na primeira derivada. Aqui a gente voltou para o contexto unidimensional. Significa que essa equação aqui, ela não está considerando uma imagem que é bidimensional. É como se você pegasse só uma linha da imagem, transformando um problema bidimensional num unidimensional. E aí a gente tem tipos de transições nessa linha unidimensional da imagem. E a primeira derivada, quando aplicada nesse contexto unidimensional, ela deve ser zero em áreas de intensidade constante, ou seja, quando não tem transição de intensidade brusca, diferente de zero no início e fim de um degrau ou rampa de intensidade. Então, durante a transição brusca, ela vai ser diferente de zero. Isso causa a borda grossa. E ela também deve ser diferente de zero ao longo de uma rampa, que é o que causa aí a borda grossa também. Então, a equação da primeira derivada em imagens digitais, que são funções discretas, lembrando a f' de x, caso aqui unidimensional, é simplesmente f de x mais 1 menos f de x. Já a segunda derivada, que era o laplaciano, ele tem que ser zero em área de intensidade constante, ou seja, nesse caso é igual à primeira derivada, ou seja, se não acontecer uma transição de intensidade brusca, ele não tem resposta nenhuma, zero. Tem que ser diferente de zero no início e fim de um degrau ou rampa de intensidade, igual à primeira. Eles diferem nessa terceira questão aqui, a primeira e a segunda derivada. A segunda derivada vai ser zero em uma rampa de inclinação constante. Então, não dá uma borda grossa, mas ela dá uma borda dupla, que é o início e o fim da rampa, e aí preenchida com zeros no meio, ao longo da rampa. A equação da segunda derivada em imagens digitais, que são funções discretas, ela vai tornar-se o quê? F de x mais 1, mais f de x menos 1, menos 2f de x. Então, aqui a gente tem um exemplo que a gente inclusive viu antes. Aqui a gente tem uma imagem, é um problema bidimensional. Então, a gente está simplificando esse problema, trazendo um problema bidimensional para um problema unidimensional. E aí você fez o quê? Pegou-se a linha que passa exatamente na imagem, a linha aqui na horizontal, que passa por esse pontinho branco. Então, pegou-se essa linha aqui, essa linha que está aqui do lado. Então, perceba que aqui a gente tem uma transição em formato de rampa, que ela é mais devagar, mas ainda é uma transição de intensidade. A gente tem um ponto isolado, que é esse pontinho aqui. Depois a gente tem uma linha de uma certa largura maior que o ponto ali. E depois a gente tem um degrau, que é uma transição bem mais brusca que uma rampa, que vai direto do preto para essa região branca aqui. Coisas que a gente pode... e aqui a gente tem exatamente os valores dessa linha, né? As intensidades dessa linha. Resposta da primeira derivada e resposta da segunda derivada. Coisas que a gente pode observar que a gente já discutiu antes. A derivada de primeira ordem geralmente produzem bordas grossas. Então, observem, por exemplo, na rampa aqui. A primeira derivada, que é o Sobel, ele vai ter uma borda grossa de 1, 2, 3, 4, 5 pixels. Então, é uma borda relativamente grossa. Enquanto a segunda derivada vai ter uma borda dupla, com zeros, no caso de 1, 2, 3, 4 zeros no meio. Então, vai dar uma borda dupla, que não é preenchida no meio. Por exemplo, para uma rampa. Já as derivadas de segunda ordem, então, possuem uma resposta mais forte também a detalhes finos. Então, mas observem também que, ela não tem borda grossa, tem borda dupla. Mas observem, por exemplo, no ponto isolado, que a resposta da primeira derivada foi 6 menos 6. Lembrando que aqui eu não estou importando com sinal, mas com o valor absoluto. E aqui deu 6 e menos 12. O valor absoluto de menos 12 é muito mais alto. Então, ela, de certa forma, foi mais sensível a esse ponto isolado aqui. Lembrando que ruído também é ponto isolado, isso pode ser um problema. Derivadas de segunda ordem vão produzir uma aresta dupla em transições de intensidade no formato de rampas e degraus, que eu já falei antes. E o sinal da derivada de segunda ordem pode ser usada para determinar se a transição foi de uma região escura para uma região clara ou o inverso. Por exemplo, aqui que foi de uma região clara para uma escura.
Então, a parte que é mais clara aqui na segunda derivada vai estar com valor -1 e a parte que é escura vai estar com valor positivo aqui. Então, negativo para a área mais clara, positivo para a área escura. Então, esse sempre vai dar esse, tipo, aqui, por exemplo, foi de uma escura para mais clara. Então, a mais clara aqui está no parte -7 e o 7 veio antes. Então, significa que foi da escura para clara, que já é essa região aqui. Então, a gente consegue usar o sinal, os dois sinais aí da segunda derivada para saber se a transição foi de claro para escuro ou escuro para claro, que em algumas aplicações pode ser útil. Não nesse caso em específico, mas algumas aplicações sim. E como que a gente calcula essa primeira e segunda derivada em imagens? A gente já viu isso antes. A gente usa filtros espaciais. No caso das imagens das derivadas, elas têm tamanho 3x3. Então, o método mais usado para segmentar imagens com base em variações abruptas locais de intensidade é a detecção de bordas. Geralmente, eu já dou uma adiantada que a gente vai escolher aqui, a gente teria duas opções, usar o Sobel ou Laplaciano, mas como eu vou explicar mais para frente, o Sobel, na verdade, ele é melhor para a nossa aplicação. Lembrando que as transições de intensidade, elas podem ser bruscas, que a gente chama de degrau, ou seja, vai direto do preto para o branco, rampa, que é uma transição mais suave, do escuro, por exemplo, para o branco, e telhado, que você está numa região escura, vai para uma clara, volta para uma escura. Então também tem esse tipo de transição aqui, que seria a nossa linha fina, por exemplo. Só que isso aqui são exemplos, nossa, perfeitos matemáticos, é super simétrico, super certinho. E o que acontece na realidade é isso aqui. Aqui a gente tem algumas transições de intensidade que foram evidenciadas. Eu percebo isso, nossa, isso aqui é um telhado, mas não está tão certinho quanto essa imagem aqui, está um pouquinho mais regular. Então a rampa aqui é a mesma coisa. Esse degrau aqui é a mesma coisa. Então, no modelo real, você ainda consegue perceber essas transições abruptas, mas elas são um pouco mais regulares do que os modelos perfeitos matemáticos que foram mostrados aqui. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. Tá. Mais uma vez. Então, a resposta da primeira e segunda derivadas para uma borda seguindo um modelo de rampa. Então, aqui eu tenho uma imagem de teste, com uma área preta e depois uma área branca, e uma transição relativamente suave entre a região preta e a branca. Então, aqui está a rampa, que é a transição, que é como se eu tivesse pegado uma linha aqui. Essa aqui vai ser a resposta da primeira derivada, que é o quê? Zero em área de intensidade constante. Diferente de zero no início e fim da rampa. Diferente de zero ao longo da rampa. Então, vai acontecer o quê? Borda grossa, ou seja, ao longo da rampa é diferente de zero. E a segunda derivada? As mesmas duas primeiras itens, né? Que é zero em áreas de intensidade constante, diferente de zero no início e fim de uma rampa, mais zero ao longo de uma rampa. O que acontece o quê? Borda dupla. Essa parte pontilhada aqui não faz parte do resultado da segunda derivada, tá? É só para mostrar que a segunda derivada, ela pode não dar uma borda tão grossa, mas ela vai dar uma borda dupla. Lembrando que ela tem aquele negócio do sinal, que o valor positivo fica para a área escura e o valor negativo fica para a área clara. Então, você consegue saber se foi uma transição de escuro para claro, que nem aqui, ou de claro para escuro. Mas você, com certo cuidado, com certo cálculo, você consegue transformar essa borda dupla do Laplaciano em uma borda simples. Como? Calculando esse ponto de zero crossing aqui, que é na metade da posição entre o primeiro valor da segunda derivada e o segundo valor. Alguma coisa que outros livros também fazem é, em vez de pegar o ponto de zero crossing, descartar um desses valores. Então, a magnitude da primeira derivada pode ser usada para detectar a presença de uma borda na imagem, ok? Mas tem problema aí trazer bordas grossas. E o sinal da segunda derivada pode ser usado para determinar se o pixel da borda está no lado escuro ou claro da borda. A segunda derivada também vai produzir dois valores para toda a borda na imagem, o que pode ser indesejável. Mas você tem um ponto de zero crossing, que pode ser usado para localizar o centro das arestas grossas. Só que eu estou fazendo toda essa discussão entre primeira derivada e segunda derivada, mas no final tem uma delas que é mais útil para a gente. Por quê? Que é a primeira derivada, que é o Sobel.
Ok, ele produz arestas mais grossas, mas ele não é tão sensível ao ruído, que é um item bem comum em imagens mais reais. Então, vou mostrar um exemplo aqui para provar isso. Então, a gente tem uns segmentos de imagens aqui em cima que vão... Então, os segmentos de imagem aqui na primeira coluna vão mostrar 4 bordas no formato de rampa, então que o formato da rampa. Nessa primeira imagem aqui eu tenho 0 ruído. Então, nesse ambiente de 0 ruído, tanto a primeira derivada como a segunda derivada vão conseguir detectar bordas sem problemas, com aquela característica. Que a primeira derivada vai trazer uma borda grossa, ok? Sai uma borda grossa aqui. E a segunda vai trazer uma borda dupla, ok? E se eu adicionar um pouquinho de ruído? Então, nessa outra linha aqui, foi adicionado ruído aditivo gaussiano com média 0 e desvaio padrão igual a 0,1. Visualmente, eu ainda mais que os óculos, eu mal estou conseguindo ver aqui a adição de ruído. Mas as derivadas são muito sensíveis a ruído. Por quê? Derivada é utilizada na detecção de borda, que é para detecção brusca de intensidade. O que é ruído? Detecção brusca de intensidade. Então ele vai achar que o ruído é uma borda quando não é. Então observem que o ruído pode não estar muito presente na imagem, mas a derivada, a primeira derivada está muito sensível e a segunda derivada é mais sensível ainda a ruído e pontos isolados. Aqui eu adicionei mais ruído ainda, que é o ruído aditivo gaussiano com média 0 e o padrão 1. E aí a situação piora ainda mais. Eu ainda conseguiria utilizar a primeira derivada sem chance de usar a segunda. E se for muito ruído, ambos sofrem. Mas observem que, no geral, a primeira derivada, que é a segunda coluna aqui, que é o Sobel, o gradiente, ele vai ser menos sensível ao ruído. Então, no contexto de segmentação de imagens, que antes eu vou, no método baseado em descontinuidade, que antes eu vou detectar a borda, e as bordas elas têm que estar o mais íntegras possíveis e o menos sensíveis a ruído para elas saírem mais conectadas, o que eu vou preferir? A primeira derivada, que é o Sobel, o gradiente. Então, no geral, a gente não usa a segunda derivada para métodos de detecção de borda. No contexto de segmentação de imagens, porque a segunda derivada, o laplaciano, é muito sensível ao ruído. Então, novamente, a segunda coluna representa a primeira derivada. Então, a primeira derivada. Já a terceira coluna representa a segunda derivada. Então, o ruído não gera grandes mudanças visuais nos segmentos de imagem, mas afeta consideravelmente as derivadas, que é possível ver aqui. Então, não afetou muito a imagem, mas afetou muito as derivadas. Como é possível notar, ambas as derivadas são muito sensíveis à presença de ruído, inclusive a primeira. Só que em comparação à segunda é menos sensível. Sendo a segunda derivada ainda mais sensível à presença de ruído do que a primeira. Então, por isso que geralmente a gente usa a primeira. É sensível a ruído? É, mas é menos que a segunda. E lembrando que, antes de aplicar derivada, se você perceber que tem ruído, você pode fazer o quê? Reduzir o ruído. Então, numa segmentação baseada em descontinuidade, que a primeira etapa é a detecção de borda, na verdade você vai fazer 3 etapas. Primeira etapa seria detectar os pontos de borda. Mas como a gente viu, os métodos de detecção de borda são muito sensíveis a ruído. Então, antes você vai fazer o quê? Suavizar a imagem para reduzir o ruído. E como a gente vai ver daqui a pouco, essa suavização da imagem pode beneficiar a gente também no nível de abstração. Depois de suavizar a imagem para reduzir o ruído, aí sim você vai detectar os pontos de borda, usando que técnica? O Sobel, a primeira derivada. No entanto, nem sempre o Sobel vai dar uma borda que tem só pixels conectados. E aí, nesse caso, a gente tem uma terceira etapa, que é a ligação de bordas, também chamada de localização de borda. Que o Sobel vai te dar os candidatos potenciais, os pixels candidatos potenciais que fazem parte de uma borda. E aí, a partir dos candidatos potenciais, selecionados os candidatos potenciais a pontos de borda, somente o conjunto de pontos que verdadeiramente compõem uma borda. Você faz uma espécie de ligação de borda e pixels isolados que não conduzem uma borda, porque não estão alinhados, são descartados. Aqui no resto dessa videoaula, a gente vai focar tanto no item 1 como 2. A parte de ligação de bordas fica para a segunda videoaula, para o vídeo não ficar tão longo.
Então, lembrando, o gradiente é a ferramenta ideal para encontrar a intensidade e a direção da borda. Então, o gradiente aqui é formado por g de x e g de y, que é a derivada parcial de f em relação a x, o g de x, e o g de y é a derivada parcial de f em relação a y. E o gradiente, geometricamente, se você considerar esses dois elementos aqui como um vetor, ele aponta na direção da maior taxa de mudança de intensidade, na posição xy. Com base nesse cálculo aqui, você consegue calcular a magnitude do vetor. Lembrando, se o gradiente representa um vetor, esse vetor tem um tamanho. E quanto maior o tamanho desse vetor, maior a transição de intensidade. E você faz esse cálculo com a magnitude, que é g de x ao quadrado mais g de y ao quadrado raiz quadrada. Lembrando que tem outro jeito que é um pouquinho mais barato computacional, que é valor absoluto de g de x mais valor absoluto de g de y. E a magnitude vai identificar a taxa de mudança, quão grande foi essa mudança na direção do vetor gradiente. E essas são as duas mascarazinhas. Então, as equações g de x e g de y podem ser implementadas usando as seguintes máscaras, chamadas de operadores Sobel. Então, essas máscaras que calculam g de x e g de y são usadas para estimar a força e direção da borda. Então, uma basicamente, se vocês rodarem ela, você vai perceber que o resultado de uma dá as bordas na direção vertical e outra dá na horizontal. Lembrando como que você faz. Você pega a imagem, que se tivesse algum ruído você já suavizou ela. Você pega a imagem, usa a primeira máscara aí e vai te dar um resultado. Você pega a imagem que já foi suavizada, a original lá, usa a segunda máscara, vai te dar um outro resultado. E a partir dessas duas imagens resultantes, você calcula a magnitude. Inclusive, já teve uma atividade prática antes sobre isso. E, às vezes, a magnitude, o gradiente, ele é mais barato computacionalmente de computar, que nem eu falei antes, valor absoluto de g de x mais valor absoluto de g de y, que é o resultado da aplicação daquelas duas máscaras que apareceu no slide anterior. Então, vamos ver o seguinte exemplo. Então, imagina que você quer detectar as bordas, segmentar essa imagem aqui, que a gente vai fazer, segmentar essa imagem usando o método baseado em detecção de continuidade. Então, vamos tentar detectar as bordas. Então, essa é uma imagem aqui, esse é um típico prédio americano. Lá eles fazem muito, por causa do material mais presente na região, com uma certa espécie de parede de tijolo aparente. Então, aqui a gente tem a imagem original. A gente tem alguns elementos interessantes, por exemplo, o telhado, as janelas, umas certas colunas, mas também tem as trações dos tijolos. Tá. Essa imagem original está com os valores escalados entre 0 e 1. 0 é preto, 1 é branco. Aqui a imagem valor absoluto de g de x, que é o operador de Sobel na direção de x. E aqui é o valor absoluto de gy, que é o operador de Sobel na direção de y. Então, uma basicamente detectou mais aí na horizontal, as bordas na horizontal, e outra mais na vertical. Quando você soma essas duas, são os valores absolutos g de x e g de y, você tem a magnitude, o gradiente, que é essa imagem aqui. Detectou as bordas? Sim. Só que o nível de abstração está muito baixo. Eu não queria detectar as bordas dos tijolos, por exemplo. Não ficou bom. Então, eu quero aumentar um pouco esse nível de abstração. Como que eu posso fazer isso? Suavizando a imagem, antes de aplicar a detecção de bordas. Então, a suavização de imagem serve para duas coisas. Se a imagem for ruidosa, você reduz a imagem, por exemplo, utilizando suavização, e aí as derivadas não são tão afetadas por esse ruído, mas a suavização também serve para definir o nível de abstração da detecção de bordas. Então, essa aqui é o resultado da mesma sequência da imagem anterior, mas a imagem original sofreu uma suavização antes, com um filtro espacial mesmo, de média aritmética, 5x5. Então, você pegou essa imagem aqui e suavizou com um filtro de média aritmética, 5x5, que deu essa imagem. E aí você aplicou a detecção de bordas. Aqui é o valor absoluto de g de x e aqui é o valor absoluto de g de y. E aqui é a soma das duas, que é a imagem do gradiente. Observem já a enorme diferença. Ainda estou detectando as bordas, um pouco das bordas do tijolo e um pouco das bordas das telhas do telhado? Sim, mas já o nível de abstração já aumentou, que é bom para mim.
Lembrando também que nessa imagem aqui, eu estou mais me importando, daqui a pouco vocês vão ver, nas respostas da derivada aqui que são mais altas. São as mais importantes para mim. Esses valores que deram muito baixos, por exemplo, nos tijolos, depois eu consigo descartar isso aqui. Aqui é o resultado de você combinando o gradiente com a linearização. Então, todos os valores maiores, nesse exemplo aqui, todos os valores maiores ou iguais a 33% do valor máximo da imagem do gradiente são mostrados em branco e os demais valores são mostrados em preto. Então, fez isso, pegou essa imagem aqui, calculou qual que é 33% do valor máximo dessa imagem. Acima de 33% branco, abaixo de 33% é preto. E aí deu essa imagem aqui. Já descartou as bordas em relação aos tijolos, já é um ótimo resultado. Mas ainda ficou as telhas e os telhados. Como que eu faço isso? Eu posso usar os dois, suavização e limerização. Então, nesse segundo exemplo aqui, o que eu fiz? Suavizei, detectei as bordas, fiz a limerização. Então, nesse caso aqui, é sem suavização, e nesse caso aqui, com suavização. Qual que é o problema? As bordas deram conectadas? Não. Se eu tentar segmentar a imagem usando essas bordas que não estão perfeitamente conectadas, eu vou ter problema. A parte aqui do telhado triangular até que está bem conectada, mas essa parte aqui do telhado, a borda está meio falhada, as das janelas estão mais falhadas ainda e tal. Para sorte nossa, tem uma etapa posterior, que é de pós-processamento, que é a ligação de bordas. Então, é como se fosse ligação de pontinhos. Então, quando você tem muito ponto alinhado, assim, nessa imagem da detecção de bordas, significa que ali potencialmente tem uma borda. E você tem que ver quantos pontos estão alinhados. Quanto mais pontos estiverem alinhados, mais provavelmente você tem uma borda ali. Então, aqui nesses resultados, existe um número menor de arestas e as arestas nessa imagem são muito mais nítidas. Porém, algumas arestas estão quebradas, não conectadas, que para uma segmentação de imagem isso é problemático. Então, na próxima videoaula, a gente vai falar sobre ligação de bordas. Então, mas é uma prática comum usar tanto a suavização como a limerização, quando o interesse é manter somente as arestas principais e manter a conectividade das arestas o máximo possível. Então, a gente suaviza, aplica a detecção de bordas e lineariza. E, posteriormente, a gente também vai aplicar a ligação de bordas, porque o resultado dessas bordas aqui, apesar de estarem muito nítidas, no nível de abstração que eu queria, elas não estão conectadas, então ainda tem que conectar elas. Que é o assunto da próxima videoaula, que é a ligação de bordas. Na próxima videoaula também eu vou falar da outra técnica de segmentação, que é a minimização, que também é bem famosa. E nessa videoaula é isso. Tchau!